WhatsApp 21 97211 8064 para a Gabi, nossa atendente virtual. Escolha a concessionária para a qual deseja continuar o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Oito horas e 46 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Campos tem tempo aí parcialmente nublado, segue assim, né? O sol vai aparecendo aí, mesmo que acanhadamente, mas para hoje a temperatura é de 32 graus de máxima, tão quente quanto ontem, né? A previsão. Agora faz 27 graus aqui no centro. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Ele falou já aqui sobre as declarações de Lula, as investigações no caso do Bolsonaro. E agora a gente traz a coisa aqui para o nosso canavial, parafraseando lá o Capi, sempre lembrado aqui pelo Aloysio, que é a relação entre executivo e legislativo, uma projeção também para as urnas de 2024, enfim, trazendo a coisa aqui para o nosso quintal. Aloysio, peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Hamilton, você e o Jorge têm umas análises interessantes sobre essa coisa do enfrentamento de garotinhos bacelar em Campos. Você chama você fala claramente de oligarquia política, você já usou o substantivo que você criou aí, filismo, né? Que é interessante. Enquanto o Jorge usa uma coisa que é, até com base no próprio Brodel, nas escolas de análise ali, a claninização, né? Sistema clânico. Lógico que o Brodel fala isso para falar da Idade do Bronze, né? Mas, enfim. Quer dizer a mesma coisa, né? É um clã que se une ali, por laços familiares, enfim, e disputa poder. Para a gente tratar desse tema, pelo menos uma pergunta, como é que você vê isso nessa coisa dos bacelar uns garotinhos, como o Nogueira já falou no bloco anterior, da pacificação, a questão da LOA e esses 7 meses aí que faltam para a urna? Como é que você vê, analisa? Bom, esse problema dos clãs e das oligarquias, eles ocupam o lugar dos partidos, né? Como você não tem partido, aliás, o que vem antes do aparecimento do Partido Moderno, havia o Partido Comitê, que era um grupo, sobretudo ali na época do voto ainda censitário, um grupo de pessoas influentes, com escola e tal, que organizavam comitês para ganhar voto ali nas elites. Isso foi e, no fundo, ali tinham grupos de afinidades, inclusive pessoais também, familiares. No bojo disso foi se criando foi se despertando um protagonismo novo de profissionais liberais, em particular dos advogados, e que isso acabou, no processo de democratização na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, dando ensejo a partidos modernos. Mas, no nosso caso, a gente ficou com as duas marcas. Os partidos modernos são, no mundo todo, preponderantemente organizações metafamiliares, né? Não quer dizer que não existam clãs na política norte-americana,
Mas os clãs não mandam nos partidos como mandam nos partidos políticos brasileiros. Eu sempre cito o caso do Obama. Os Clinton tinham voto para derrotar a postulação do Obama dentro do Partido Democrata, mas não fizeram, porque o custo para o Partido Democrata de desrespeitar a decisão das primárias democratas, que queria Obama, era intransponível. Então, nós não temos nada parecido nos partidos brasileiros. Os partidos brasileiros são totalmente clânicos e quando muitos são grupos políticos. Mas quando você vai cavar lá, está lá as famílias dentro dos grupos políticos, né? Então, isso é um fenômeno de sociedades que não conseguiram instituir partidos políticos modernos. E, no nosso caso, você tem as próprias intervenções militares, entre outras, a última delas, né, com o AI-2, que desmantelou o pouco que a gente tinha conseguido construir em termos de partido moderno, ali nos anos 60. E, enfim, esse é o legado que a ditadura militar nos deu, né? Essa situação em que domina... e os militares, como eu disse anteriormente, promoveram isso através da sublegenda. Eles criaram 2 partidos, né? Mas eles próprios desmoralizaram a ideia de bipartidarismo dele, porque tinha sublegenda na Arena e tinha sublegenda no MDB, que era para acomodar os interesses familiares, os interesses paroquiais dentro dos partidos. Então, é quase uma tradição brasileira, né? Na qual o Campos está muito fixada, particularmente fixada. Não é exclusivo de Campos, mas em Campos aparece de maneira bastante forte, né? Era a família Garotinho e a família Viana, agora aparece a Bacelar, né? Sempre em meio a instituições, a famílias que dominam determinadas instituições a nível estadual e municipal. E isso, naturalmente, é muito ruim para a democracia, porque é aquele negócio, né? Briga de família, ninguém se mete, né? Briga de família está na esfera do privado, né? Enquanto a política é um tema da esfera do público, que diz respeito a todo mundo. Então, a gente mistura de uma maneira muito ruim essas 2 coisas. Basta ver aí o problema da LOA. Como é que o presidente da Câmara pode se arrogar dono do destino do orçamento municipal? Ele pode se arrogar líder do processo de discussão do orçamento, mas não dono, né? Então, essas coisas, e o modo como sempre se usou a máquina pública, que é a favor das famílias, tudo isso conspira muito contra a democracia. Não vejo o processo como outra coisa do que não um anacronismo, em que Campos se destaca, lamentavelmente, né? E seria muito bom que a gente superasse isso, em que as famílias, tudo bem, tem as famílias vocacionadas, tem a tradição política, mas que elas se submetessem aos partidos, passassem a acreditar em partidos, ao invés de manipular os partidos a partir dos seus interesses privados, né, que é o que acontece hoje na realidade local, né, e não é só de Campos, mas, enfim, de todo o poder local brasileiro. Não sei se eu consegui responder a tua questão, Luiz. Não, perfeito. São 8h54, a gente começou um pouco atrasado, vamos até umas 9h15, mas eu vou... projeção à eleição. Você tem as pesquisas de 2023, ainda não há pesquisa conhecida em 2024, embora eu sei que até existam, mas tem pesquisa mais espalha lá em São João da Barra. Enfim, as pesquisas que foram analisadas na íntegra e divulgadas pela Folha. Vladimir Garotinho na GPP de março, na Iguape de julho, na Prefab Futuro de agosto, ele lidera a intenção de voto na pesquisa, na consulta estimulada, apresenta os nomes, né? Um 50,4 na GPP, foi para 55,4 na Iguape. Iguape, que foi comandado pelo Bacelar, é importante frisar, e 65,8 na Prefab Futuro, que teve ali. Também é bom frisar, a Prefab Futuro alterou o universo do eleitor campista no IBGE, alterou a proporção, né? E aumentou evangélico e 0,2 salários mínimos de renda mensal familiar.
que é, em tese, o eleitor mais favorável aos garotinhos. Mas todas elas deram a possibilidade de Vladimir vencer no primeiro turno. E se essa vantagem existiu na projeção de 2023 para 2024, em Campos, essa vantagem ainda é maior só da Barra. Onde a prefeita Carla Capucci, em 3 cenários da pesquisa Iguape, feita ali em outubro, ela variou de 72,9 na estimulada, né? Posto estimulada, perdão, de 72,2 e 72,9 em 3 cenários. Quer dizer, as pesquisas apontam... A opção da Barra não tem 2 turnos. 2 turnos é só municípios com 200 mil habitantes, né? Perdão, 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, desculpa. A opção da Barra não tem. Campos tem. Mas, assim, se tivesse, as duas apontam uma vantagem muito grande. E no caso de Vladimir, que é onde há o segundo turno, a possibilidade de vir sempre em turno único, né? Como é que você projeta? Olha, eu acho que o caso aqui do São João da Barra não é... As eleições não são competitivas. Aqui ganha quem tem a máquina. É uma máquina muito empoderada, né, por rendas de petróleo. E quem tem essa máquina ganha as eleições. E quem souber, claro, ter essa máquina e saber manobrar. Neto teve e perdeu. Porque não soube manobrar. Netinho teve e perdeu. Mas tendo a máquina aqui, a competição política fica bastante comprometida. Em Campos eu vejo mais competitividade. Existe a máquina também, certo? Mas a máquina também existem ideias políticas em Campos, existem alguns partidos políticos que você não encontra aqui em São João da Barra. Enfim, eu vejo Campos como um cenário mais competitivo. No entanto, o que eu acho que explica o favoritismo do Vladimir é que, primeiro, ele é uma renovação, né? É uma nova geração. E a trajetória dele é consistente, né? É alguém que passou pelo legislativo, alguém que, inclusive, ensaiou algum tipo de rebeldia dentro do clã onde ele está hoje inserido, né? Então, ele projeta uma posição de uma liderança jovem que tem opinião própria sobre as coisas, né? Então, e também eu acho que ele traz um dado novo, que é um dado republicano, que, embora ele seja uma liderança esteja assumindo a liderança de um clã, ele se esforça, em termos da imagem dele, por tomar posições que são republicanas, que são próprias do cargo, né? E isso parece que tem surtido efeito, porque a postura dele diante do poder é menos manipulatória do que aquela demonstrada pelo seu pai e sua mãe, por exemplo. Vamos lembrar que a Rosinha, para ganhar a eleição, dentre as barbaridades que ela fez, foi convocar professores aprovados no concurso público que não tomaram posse. Tiveram que fazer exame, e não tomaram posse. Quer dizer, fazia-se de tudo ali no âmbito do clã dos garotinhos para ganhar a eleição, para não falar na derrama de cheque cidadão, né? Que a justiça não conseguiu punir de maneira eficaz, entre outras coisas. Pintar os postos da Cidade Rosa. Isso já é mais caricato, né? Mas a Justiça Eleitoral canetou. Canetou. Mas eu acho que o Vladimir ele flerta com uma modernização que a população quer, que parcela da população quer. Uma mudança de postura. Eu acho que o sucesso dele, além do talento dele de administrador, né, do talento político dele de negociador, de dialogar, né? Então, acho que tem uma conjuntura que é favorável a ele, sobretudo se você compara ele aos que vieram antes. Talvez, assim, eu cheguei aqui em 2001, eu vi assim, com bons olhos a prefeitura do Campista, que durou pouco, né? E não vi assim, nenhuma outra gestão, assim, desde que eu cheguei aqui, que tenha sido melhor do que essa, né? E o Rafael perdeu uma grande chance, né? Porque o Rafael foi um político que se consagrou naquela eleição de 2016
com base numa aposta radical numa pessoa nova e ficou muito aquém, né? E não soube enfrentar o desafio, não soube descascar o abacaxi, né? Então, o Vladimir, comparando com os seus antecessores, ele se destaca pela jovialidade, pelos métodos, pela capacidade de articulação. Agora, em compensação, tudo tem dois lados, né, Luiz? Em compensação, eu considero que o governo dele pode ser considerado como um bom governo, mas eu acho que continua sendo um governo insuficiente para as demandas locais. Campos precisava de uma tournant, precisava de uma mudança radical, infelizmente. E isso, acho que a eleição do Rafael foi expressão dessa necessidade. Essa necessidade continua viva. O problema é que é aquilo, né? Quer dizer, o Rafael desmoralizou a mudança radical, mas ela continua sendo uma demanda da população, porque a gente vê que o funcionamento, a máquina pública campista continua sendo marcada pelo intervencionismo clânico, pela indicação não meritocrática, pela não valorização das inteligências locais, inclusive. Nós temos um curso de administração pública na UENF, né? Nós poderíamos ter uma carreira de gestor público aqui em Campos, com as faculdades que a gente tem, públicas e privadas, que formam quadros, né? E, no entanto, quem está na condução dos negócios públicos, nas secretarias, nas instituições públicas, não são as pessoas mais qualificadas, são as pessoas que respondem melhor aos estímulos eleitoreiros da nossa formação do voto. Então, essa distorção é que eu acho que Campos precisa, embora Vladimir tenha todas as condições de se reeleger, ainda há espaço para novidades, mesmo que eleitoralmente ainda não maduras, mas porque, de fato, Campos não consegue mais exercer o papel de proeminência que teve no passado. Você olha a burocracia, as políticas públicas, elas são ruins, são de má qualidade. A burocracia campista, então, é de péssima qualidade, né? O trato da burocracia com os próprios funcionários públicos, né? O trato da burocracia com a máquina pública. Muita gente ali não concursada, que tem compromisso com o vereador, inclusive dentro da escola, cheio de RPA dando aula, sala de aula. Então, eu vejo assim uma cidade que precisa de uma mudança radical para se colocar coerente com o tamanho que ela tem e com a pretensão que ela tem de ser um polo importante da política fluminense, né? E não vejo o Garotinho dando resposta a isso, embora faça um bom governo. Então, acho que existe um campo de exploração desse sentimento da modernização de Campos, da atualização de Campos, no sentido que a gente já vê, por exemplo, em Macaé, né, onde o poder público tem outra conformação, até mesmo em interação com aquela nova sociedade civil que se formou a partir da indústria do petróleo lá em Macaé, né, muito mais lá do que aqui, né? Aqui, Campos é mais uma cidade dormitório do mundo do petróleo do que propriamente participa da dinâmica da produção petrolífera, né? Então eu vejo o quadro assim, com essa ambivalência. Ele é favorito, deve ganhar a eleição, mas algum novo personagem pode roubar a cena da eleição. Sem ganhar, mas pode roubar a cena da eleição. Como aconteceu com a vereadora, né? A vereadora do PSOL, né? Não é vereadora, ela foi dando prefeita em 2020. A líder sindical do PSOL, né? Não, ela não é. Até onde eu saiba, ela não é de sindicato, não, ela é professora mesmo. Ah, tá. Ela roubou um pouco a cena ali, né? Do protagonismo político, né? Mas ela acabou ficando em quinto lugar, né? Ela foi a revelação da eleição, mas ficou em quinto lugar. Ela quase passou o Rafael Diniz. Ficou em quinto, não, quinto, isso mesmo. Foi terceiro, não foi terceiro? Não, terceiro foi o Dr. Bruno Calil. Sim. Primeiro foi Vladimir, segundo Caio, terceiro Dr. Bruno Calil, quarto Rafael, quinto Natália. Isso. Ela quase passou o Rafael, que seria um feito fantástico. Primeira candidatura, sem Rafael com a máquina, né? Sim. Mas você projeta esse favoritismo para uma vitória em primeiro turno,
E que seriam essas novidades que você, dos nomes postos até agora? Carla Machado, né, não pode. Nem é novidade, né? Nem é novidade. Esse é a novidade, exatamente. Vai ser a novidade no cenário de Campos, né? Mas é a velha política, né? É o novo clã. Ela tem um irmão que é vereador, já foi presidente da Câmara, né? O Fred Machado, aqui em Campos. Mas, enfim, e foi 4 vezes prefeito no município de São da Barra, né? Quem seria essa novidade? Jefferson, do PT, professor Jefferson, Manhães, Jefferson Azevedo, Sérgio Mendes, que foi prefeito de Campos, também não seria propriamente uma novidade. Alexandre Buchaú, do Novo. Estou citando nomes aqui, posso estar esquecendo de alguém. A própria liderança a professora... Natália já disse aqui que vai vir vereadora. Em vereadora, né? Eu acho que o Alexandre e o Jefferson são dois nomes que podem ocupar o espaço político dessa vontade de mudança. Um pela direita e o outro pela esquerda. São 2 nomes que, possivelmente, a depender do suporte que tenham, né, do apoio que consigam ocupar, eles têm como incomodar. Porque essa questão é aquilo, né? Você vê que a política, o poder é uma coisa muito, muito, muito delicada, no fundo, né? Você vê que o Putin é um cara popular lá na Rússia, ganha as eleições, mas ele não dispensa de ter matado o Navalny, né, cara? De se livrar do Navalny, porque é uma pedra no sapato, né? Claro que o nosso contexto não é esse, o nosso contexto não é de violência política, não é de ditadura. Mas pedra no sapato é uma coisa que incomoda, né? Porque tira o brilho, né? Porque projeta a possibilidade de, no futuro, amadurecer uma alternativa. E os políticos tradicionais não gostam disso, né? Não gostam de serem surpreendidos, né, nesses processos. Rafael Vinícius se elegeu prefeito porque foi casa de sapato jogadorzinho há 4 anos. Né? Exatamente. Ele tinha o physique de role da oposição, né? E fez oposição. Na Câmara Municipal, né? Exatamente. Hamilton, só para a última, desculpa, Nogueira, você não respondeu. Você acredita em vitória no primeiro turno, apesar da sim, eu acho possível, acho provável, porque ele... E você tem tocado muito nesse ponto, eu acho de maneira correta, Luiz. Ele foi capaz, que é uma coisa que não é usual, ele foi capaz de tomar o terreno do adversário, o terreno eleitoral do adversário. Senão, pouca gente tem essa capacidade. E ele conseguiu fazer com que o clã dele entrasse na classe média. Ali o voto na pedra, né, como vocês chamam, né, na pelinca. Então isso isso aumenta as chances dele de ganhar no primeiro turno já, né? Porque essa é a questão, né, do movimento político, de você ir somando, ao invés de você... que é a questão de polarizar é o contrário, né? Você fica separando, né? E o garotinho quer somar, ele está somando todo mundo. Ele quer o voto do progressista, quer o voto do bolsonarista. Ele quer da classe média e do povão. Ele quer de Guarulhos e quer da... Então, ele é aquele político centrista que quer botar todo mundo no caminhãozinho dele, né? Todas as areias preciosas no caminhãozinho dele. E sabe fazer isso. Só para essa coisa da pedra, eu sempre destaco, porque assim, a pedra, historicamente, desde 88, a primeira eleição do Garotinho a prefeito de Campos, sempre foi a zona... Campos já teve 6 zonas, né? Hoje tem 4. A 98 sempre existiu. Né? Antes dividia 98 e 99. Era dividido no valão, o centro de Campos, o valão para cá, 98, o valão para lá, 99. E sempre foi a área de resistência. Eles já até ganharam na 98. Mas, assim, sempre numa proporção menor que nas outras zonas. Sempre tiveram que arrumar um vice da pedra. Mas, de fato, a pedra é só a terceira zona de Campos, né? A primeira é a 75, que vai ali da Penha até o Farol, pega toda a Baixada. Além de ser a mais densa, ela é meio tipo Minas Gerais, para presidente da República no Brasil. E dá nela é próxima ao que costuma dar no geral. A 75 sem sombra de dúvida, a zona mais importante. Só para
estabelecesse para o ouvinte. Só para colocar uma coisa aqui sobre essa questão de zona eleitoral, e que é um fenômeno também que pode ser analisado pelo Hamilton, ô Aloysio, e aí você falou da qualidade dele, Hamilton, falou dos problemas, defeitos, essa coisa toda, das demandas, que são, né, essa questão da burocracia, muito interessante, mas analisa comigo, o que Vladimir conseguiu é uma coisa muito, para ser discutida realmente com quem entende, com os especialistas, que eu consigo observar o seguinte: acho que o maior feito dele com relação ao crescimento na pedra, são vários feitos, mas o maior foi se desvincular da imagem do pai e da mãe, no que diz respeito a comandar o governo dele. Como o garotinho comandava no governo de Rosinha. Rosinha ganhou a eleição e entregou o diploma a garotinha lá no Teatro Trianon, a gente estava lá, todo mundo viu. Tá, mas mais do que ele desvincular a imagem dele, da família, né, dos pais, e ganhar a pedra, olha o que ele conseguiu. Ele desvinculou a imagem do garotinho e da Rosinha, mas não perdeu na periferia a popularidade. Isso não é interessante para se analisar? Sim, isso é muito difícil de fazer. Isso não é uma coisa trivial. Você vê que a irmã dele não conseguiu fazer esse movimento. Apesar de jovem, bonita, ficou presa ao tradicionalismo da família, com uma imagem muito forte. Sobretudo aqueles lances do garotinho, né, na ambulância, resistindo à prisão, aquelas coisas todas que seriam importantes. Claro, a filha protegendo o pai de uma suposta injustiça, perseguição judicial, não sei o quê, mas ela não soube fazer isso, ela exagerou na dose, e a imagem dela ficou muito presa à imagem da mãe, à imagem do pai, e o Vladimir soube alimentar digamos assim, essa ideia do espaço próprio, que tudo bem, eu sou da família, eu venho dessa tradição, mas eu penso diferente. Ele projetou isso. Enquanto pensa diferente, eu acho que não é tanto assim. Mas ele foi capaz de projetar uma modernidade política que Campos quer, e Campos se sente carente, porque isso diminui, né? Uma cidade com o tamanho de Campos e com a tradição de Campos se sente menor diante dessas práticas políticas protagonizadas agora, por exemplo, na Câmara, em relação à LOA, né? Isso diminui a cidade, né? Isso é pequena, né? E isso liquida qualquer projeto de projeção política e regional, né, do município. Eu posso só dar... a sua explanação, Nogueira, seu assunto foi brilhante. Só dar os números. A maior zona de Campos é a 75. Ela tem inscritos e aptos a votar em 6 de outubro, 114.444 eleitores. Vai da Penha ao Farol, passando toda a Baixada, como eu disse. Perdão. A segunda zona é a 76. Ela vai de Guarulhos, na margem direita da BR-101 no sentido Vitória, né, até divisa com o Espírito Santo. Ela, depois do aeroporto, ela pega mais de esquerda também. Ela pega a antiga Centésima, que era de travessão. Ela pega a antiga Centésima, né? E ela tem 99.549 eleitores aptos a votar 6 de outubro. A terceira, como eu disse, é 98, né? A Pedra, o centro da cidade, tem 93.199 eleitores. E a quarta zona, a menor delas, é a 129, que ela vai de Guarulhos, a margem esquerda da BR, aí desce, isso no sentido Vitória, né? Da BR-101. Ela desce para a BR e vai até Ururaí, no limite sul do município, né? E tem 63.431 eleitores. Os garotinhos sempre foram muito fortes na 76 e na 129. Razoavelmente fortes na 75, sempre tiveram problema na Pedra. Então, como você colocou aí, ele aparentemente, segundo as pesquisas, consegue liderar hoje em todas, inclusive naquela que teve mais dificuldade. Mas essas são as dimensões das zonas eleitorais. E a questão da 75,
4 dias antes do pleito, eu escrevi a ZE da mítica Baixada da Égua deve definir a eleição. Perdão, 8 dias antes do pleito. 8 dias depois, a 75 registrou nos votos válidos Vladimir 50,54 contra 49,46 de Caio. Isso é a 75. O placar total foi 52,40 para Vladimir e 47,60 para Caio. O que dá a 75 essa característica de termômetro. O que ela dá das 4 zonas é o mais próximo ao resultado total. Tá para Campos como Minas para o Brasil, não? Exatamente, é o que eu falei. É isso aí. A 75 para o prefeito de Campos é Minas a presidente. É isso aí. A diferença é que Minas é o segundo colégio. Esse 75 é o maior colégio. Perfeito. Minas está atrás de São Paulo. Perfeito. Bom, meu caro Hamilton, 9h16, justificado aqui o avanço no horário, queremos agradecer a você sempre pela sua brilhante presença aqui. Muito obrigado. Se o ano começa depois do carnaval, então um feliz ano novo para você aí, muito trabalho, muita luta e naturalmente em toda essa etapa agora pré-eleitoral e eleitoral também, a gente vai te acionar aí em outras oportunidades, não tenha dúvida. Muito obrigado por hoje. Maravilha, obrigado aí pelo convite, sempre aprendendo com esse diálogo profícuo aqui com o Grupo Folha. Muito obrigado também, Aloysio, por hoje, com mais um Folha. Amanhã já é quarta-feira. Teremos o Jornal Folha da Manhã nas bancas bem cedo, nas casas dos assinantes também. E aí você pode contar aí as novidades, dar o spoiler aí do jornal ou não, fica à vontade. Mas amanhã teremos o jornal impresso nas bancas bem cedo e obrigado por hoje, Aloysio. Até amanhã. Obrigado, Nogueira. Agradecer ao Hamilton pela entrevista. A gente que aprende contigo sempre, né? Eu acho muito importante esse diálogo da imprensa com a academia. Campos tem essa característica, né? Ser um centro universitário não se fez a partir da UENF, mas ele ganhou um corpo muito maior a partir da UENF, né? Eles tinham aqui Faculdade de Medicina, FAFIC, né? Hoje Uniflu, Odonto, reunida com a FAFIC no Uniflu, enfim, Cândido Mendes também já existia. Mas, sem sombra de dúvida, a UENF, né, é o grande Universidade de Campos, poder contar aí com essa tradução, né, da linguagem acadêmica para tentar entender os fatos, tanto geopolíticos quanto política nacional quanto política local. Campos da Barra é sempre muito importante. Né, muito importante. Eu acho que é importante para o consumidor de mídia e para a academia também. Eu acho que é importante para os dois lados. Então, agradeço muito a você. Todo mundo se fortalece, né, Luiz? Ah, sim. Que é o diálogo bom, né? Que é bom para os dois, né? Essas análises que você... Eu falo George aí, falando de um amigo, né? Jorge Gomes Coutinho, sociólogo, professor da UF Campos, né? Roberto Dutra, Aristide Sofiati, Guilmar Valdez, Fabrício Maciel. Aprende-se muito com vocês, né? Então, agradeço aí pela sua colaboração. E, rapaz, um jornalista, radialista de periferia querer aconselhar a presidente da República é complicado, né? Mas, Lula, pelo amor de Deus, não fala mais de improviso, lê. Pelo amor de Deus. Né? Até porque você está falando com o presidente do Brasil, está falando com todos nós aqui. Exatamente. E é presidente do Brasil que você falou. E a função dele é de construir, não é de destruir, nem implodir aí essas pontes. A gente precisa muito. Aliás, a relação comercial com Israel também é boa. Então tem todo um contexto aí que vale... não é a opinião de um comentarista, né? É a opinião de um chefe de Estado. É muito diferente. E só para finalizar, a comunidade judaica é numerosa no Brasil, são 125 mil pessoas. E os evangélicos que se aproximaram de Bolsonaro e Lula quer reconquistar são muito ligados a Israel. Sim.
Então, ele conseguiu pegar dois segmentos muito importantes na sociedade brasileira. Não falo nem geopoliticamente, não. Sim. Eu falo na política dele, da eleição. Esses 600 e tantos mil tem muita influência nas elites, inclusive. 125 mil. O judeu geralmente é um camarada bem sucedido profissionalmente, na academia, medicina, direito, política. Eles são, né? Geralmente, o comércio, indústria, né? Certamente são pessoas com bastante influência na sociedade, qualquer país que eles estejam, né? Ocupam posições de destaque, e por mérito. Tudo bem. Bom, eu uma última coisa. Há coisas sagradas, quer você seja ateu ou você seja religioso. O Holocausto é uma delas. Não se brinca com o Holocausto. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. É verdade. De fato, fechamos bem com a sua expressão aí. Fechamos e a gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha a partir de agora com muita música, com muita informação. O Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.